é aqui que eu pego com a molecada, tá? Essa brincadeira aí me permite fazer o seguinte, eu estou trabalhando com representação decimal. Agora eu divido as representações decimais em, na verdade, dois grandes grupos, né? Esse grupo aqui, que eu vou chamar dos racionais, se o decimal é exato ou cai em dízima periódica, ele é um racional. Se não cai em dízima periódica, ele é um irracional. Com isso, eu consegui fazer o milagre, no início do meu trabalho com magistério, que era o seguinte, eu dizia que racional eram os números que não eram, irracionais eram os números que não eram racionais, eram os reais não racionais. O problema é que eu precisava de irracional para definir real. Aí eu ficava todo enrolado, como é que eu ia explicar para a molecada o que era um real? Porque ou eu chutava os irracionais, ou eu chutava os reais. Tá? Agora não. Agora eu consegui dividir os dois. E já sei que existe. Ah, mas esse número aqui não é usado. De forma geral, difícil. Eu não me lembro de um problema que deu esse resultado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nunca vi. Mas existem, então, outros racionais? Existe. Claro que existe. Raiz de 2. Todo mundo sabe que raiz de 2 é irracional. Raiz de 2. Vocês se lembram como é que se prova a raiz de 2 como irracional? Todo mundo lembra? Todo mundo sabe que raiz de 2 é irracional? Claro que sabe, estava no livro. Esse que eu estou brincando estava no livro, mas daqui a pouco eu vou usar um estava no livro, vocês vão ver só, tá? Agora mesmo eu vou usar um estava no livro e vamos acreditar. Porque boa parte do que a gente faz, o mestre Elon, uma vez dando aula, eu estava assistindo a aula dele, aí ele colocou um troço no quadro e perguntou quem concordava com aquilo. Todo mundo levantou a mão que concordava, porque afinal de contas o que ele tinha colocado estava no livro dele, que a gente estava estudando, né? Aí ele perguntou, quem vem aqui provar? Todo mundo tem dois problemas. Primeiro, saber provar. Segundo, ter a cara de vir aqui na frente, então todo mundo se arriscar para provar, né? Ninguém sabia provar. Não sabia mesmo. Aí ele pagou uma geral, que é um absurdo você falar que declarar uma verdade sem conseguir provar a verdade. E eu escrevi uma carta para ele. Tá? Escrevi uma carta justificando isso. Que, na verdade, boa parte das vezes, o que garante as verdades em matemática, verdade é garantida por demonstração. A matemática é uma área de conhecimento que fundamenta suas verdades em demonstrações. São verdades necessárias, algo que já está dentro da própria declaração da verdade, que você vai tirar de lá de dentro. Fundamentado numa base axiomática, a geometria euclidiana vai ser válida sempre. Ah, mas tem outras geometrias, baseadas em outras estruturas axiomáticas. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, é verdadeiro e vai continuar sendo durante a eternidade, na base axiomática que ela foi construída. Tá? Ela é uma verdade de demonstrações. Na vida prática, a maior parte das vezes, a grande maioria das verdades que nós temos são fundamentadas na chamada critério da autoridade. Você acredita que uma autoridade que está falando algo, está falando a verdade. Você delega a outro o direito de ter verificado a verdade. Você começa a fazer isso com teu pai e com a tua mãe. Depois você começa a fazer isso com o teu professor. E isso é verdade direto, porque nós usamos isso em sala de aula. Como autoridade, vira e mexe, nós falamos, gente, acredite em mim. E o moleque acredita. Tá? E não tem saída. Às vezes não tem saída mesmo. Tem hora que ele faz pergunta que eu não vejo como explicar. Tá? E às vezes eu prefiro, eu não sei te explicar isso, acredita que isso dá certo, que eu já vi, eu não sei como te explicar isso, prefiro ficar inventando mentira. Tá? E diversas vezes a gente fez isso. E na própria matemática, nós, vira e mexe, fazemos isso. Vou fazer um agora. Demonstração. P sobre Q. P e Q inteiros e... Demonstração por absurdo, né? P e Q inteiros e... irredutíveis. Tá legal?
Se P e Q são frações, P e Q, P sobre Q é uma fração, eu posso escrevê-lo na forma irredutível. Então, P e Q está escrito na forma irredutível. Tá certo? Eleva os dois lados ao quadrado. 2 P ao quadrado sobre Q ao quadrado. 2Q ao quadrado igual a P ao quadrado. Tá legal ou não? Tá legal? P ao quadrado é par. Tá certo? Porque se P ao quadrado é 2Q ao quadrado, P ao quadrado é par. 2 vezes alguma coisa. Se P ao quadrado é par, P é par. Concorda ou não? P é par. Porque a única forma de pegar um quadrado que seja par é se a base for par, tá certo? Número ímpar elevado ao quadrado dá ímpar. Aí daqui eu tiro o quê? P pode ser escrito como 2K, K pertencente, estou considerando natural, tá? As naturais. Inteiro, vamos lá. É P, aí eu vou ter... Então eu posso escrever isso aqui assim, ó. 2Q ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. Só que isso aqui é 4K ao quadrado. Dividindo os dois lados por 2, Q ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. Isso significa que Q ao quadrado é par. Mas se Q ao quadrado é par, Q é par. Dessas duas aqui, ó, isso é um absurdo. Porque se P é par e Q é par, aquela fração não é irredutível. Tá certo? Tem uma forma bem mais simples de fazer, que é parar aqui, tá? Só que é mais difícil de enxergar. Essa demonstração aqui, se você pegar uma turma caprichada, um nono ano caprichado, você faz. Ainda fala sobre redução ao absurdo, uma turma boazinha. Agora, tem uma aqui que você consegue fazer parando aqui. Que olha só, 2Q ao quadrado e P ao quadrado. Se você fatorar P e Q ao quadrado, eles vão ter uma certa quantidade de fatores 2, concorda? P ao quadrado e Q ao quadrado tem uma certa quantidade de fatores 2. Essa certa quantidade pode ser inclusive zero. Se Q for 49, por exemplo, se Q ao quadrado for 49, é 7 vezes 7. Tá certo? Mas o que eu tenho certeza é que a quantidade de fatores 2 aqui é par, porque é um quadrado. A quantidade de fatores 2 aqui é par, porque é um quadrado. Multiplicado por 2, a quantidade de fatores 2 desse lado da igualdade é ímpar. Repare que eu estou igualando dois números com quantidades de fatores par fatorados diferentes. Se essa igualdade for verdadeira, nós acabamos de quebrar a unicidade da fatoração. O que significa que aqui você já tem um absurdo. Tá? Na terceira linha você parou. Só que essa é difícil mostrar para a galera da oitava série, do nono ano. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, presta atenção que eu vou, estava escrito no livro. Raiz enésima de 2, é n maior que 2. Para n maior que 2, afirmo que a raiz enésima de 2 é irracional. Não pode ser escrito na forma de fração. Como é que eu sei disso? Estava no livro. Olha só. Ó. Se isso é verdadeiro, P sobre Q? 2 é P ao quadrado sobre Q ao quadrado. É só para ver se vocês estavam prestando atenção. P elevado a N. Sabem disso, né? Professor não erra. Se engana. E quando se engana, a culpa é do aluno. Olha só. Bastante democrático. Eu fazia isso em sala de aula. Demonstração, claro que discutir com os alunos, mas democracia em sala de aula é mentira. Desculpa eu falar isso, mas é mentira. Porque democracia é só entre iguais. Tá? Democracia, as pessoas que estão participando são iguais.
perante o Estado somos iguais, então temos um processo democrático. Numa sala de aula, eu não sou igual ao aluno, porque eu não tenho nem os mesmos direitos, nem os mesmos deveres. O que não me impede de ter os alunos como consultivo, mas não como deliberativo. Não é ele que delibera quando vai ser a prova e o que vai cair. Quem delibera isso sou eu. Porque eu tenho umas funções, eles têm outras. Tá certo? Mas consultivo, não. Quando é que vocês podem? Quando tem outra prova. Daí a gente vai marcando. Não precisa ser um ditador. Tá certo? Agora começava aquela história assim. Ventilador ligado, ventilador desligado. Ar-condicionado ligado, ar-condicionado desligado. Aí eu ia para a democracia. Vamos lá. Quem quer o ventilador ligado, levanta o braço. Aí o maior pai da turma ligava. Quem quer desligado? Aí eu levantava. Ganhou a maioria. Pô, a maioria? Eu sou a maioria. Fica desligado. Processo democrático. Olha só. Mas isso eu vou perder uma aula discutindo se fica ventilador. Não vamos fazer uma assembleia aqui para decidir se o ventilador vai ficar ligado ou não vai ficar. Aqui é bonitinho. Presta atenção nisso, gente. Presta atenção nisso aí. Tá legal? Peguei esse Q e joguei para cá. Tá legal? Separei esse 2Q ao quadrado em Q, 2QAN, em QAN mais QAN. Tá legal? Isso é um absurdo. Por quê? Fermat-Willis. Teorema demonstrado em 1994. Tá? Nenhum x elevado a n. Foi o teorema que ficou 300 anos sem ninguém demonstrar. Para n maior que 2, não há solução inteira. Para n inteiro maior que 2, não há solução inteira x, y, z. Tá certo? Supus que isso fosse uma fração irredutível. Então, P e Q são inteiros. Se P e Q são inteiros, isso aqui é inteiro, isso aqui é inteiro, e isso aqui é inteiro. Eu acabo de mostrar que eu encontrei uma solução inteira para aquilo que está demonstrado ser impossível. Agora me pede para demonstrar que isso aqui é verdadeiro. Foi simples, são só 300 anos, tá? E é um tijolo considerável para fazer a demonstração. Então, como é que você sabe que é? Estava no livro. Estava no livro. Aí eu não estava no livro mesmo, eu não vou ler isso, estava no livro. Sabe-se que e ponto. Tá? É claro que isso a gente tem que reduzir ao máximo, fazer esse tipo de coisa, mas falar que não faz nunca, de vez em quando a gente faz e com frequência os próprios alunos fazem. Tá? De vez em quando a gente dá uma pelada, até por inviabilidade de tempo, porque às vezes aquilo lá é inviabilidade pessoal. Eu não vou tentar ler esse teorema, possivelmente eu começo hoje, daqui a 3 anos eu termino. O cara demorou 300 anos para achar, quem sou eu para ler esse final de semana?